Nós já vamos para poder gravar e o professor pode ficar super tranquilo, porque depois a gente vai colocar à disposição, né, de todos os nossos aí alunos, ouvintes, telespectadores, né, ou qualquer outra coisa que o valha. Professor, Vamos lá. bom, primeiramente eu queria te agradecer enormemente pela oportunidade de estar tendo essa interlocução, esse bate-papo com o professor, professor que eu guardo aí uma elevada estima, e ainda que distante aqui de Belo Horizonte, eu acompanho, né, a trajetória do professor, principalmente um, o livro que deu ensejo a esse nosso bate-papo, que eu quero chamar assim de maneira informal, né? Quando o professor trata aí em seu livro da evolução histórica da teoria da tributação, e eu confesso para o professor que não são todos os livros, né, que se dedicam com uma certa acuidade a esse ponto que o professor muito bem abordou no seu livro. Eu sou muito suspeito, professor, porque eu sou um apaixonado por essa parte não tão dogmática aí do direito tributário, e que faz todo sentido para a gente entender toda a junção do que se vem aí por detrás do fenômeno da tributação. Ou seja, não é apenas discutir um direito posto, né, mas é algo muito maior do que isso. Então, eu acho que o professor foi, né, humildemente falando, muito feliz na escolha do tema e na forma na qual trabalhou esse tema, né? Eu realmente sou um grande admirador aí das suas lições. Então, professor, da mesma forma que eu havia comentado, quando eu fiz, por telefone, quando eu fiz esse convite ao professor, que muito gentilmente me atendeu, eu estou aproveitando esse momento da pandemia para trazer professores que aceitem uma interlocução, um bate-papo, ainda que uma aula graciosa, que não deixa de ser sempre um bate-papo, é uma aula que a gente tem, para que a gente possa repassar isso para os nossos alunos. Infelizmente, a gente sabe que talvez a, de maneira presencial dificultaria essa interlocução com uma certa constância, e embora particularmente gosto muito do presencial, mas o meio virtual que nos resta, ele nos possibilita chegar aí aos lares, né, de uma forma mais democrática. Então, professor, primeiramente queria boa noite, muito obrigado pelo senhor ter atendido aí o meu convite, o meu humilde e modesto convite, e queria deixar aqui a oportunidade para o professor se apresentar, caso queira, e já iniciar, né, perguntando o que motivou o professor a escrever essa obra que foi editada pela Saraiva, e pelo que eu percebi em conversa com o professor, né, está para sair já a segunda edição, essa obra que para mim é fantástica, né, Evolução Histórica da Teoria da Tributação. Então, professor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado uma vez mais aí pela oportunidade. Muito bom, muito obrigado. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, demais alunos, colegas aqui que estão nos brindando com essa noite fria aqui em São Paulo, e fazendo o que a gente mais gosta, né? Que é discutir ciência, né? Discutir trabalhos, discutir. Eu costumo dizer que não existe professor sem aluno e não existe autor sem leitor, né?
Então, a gente tem um prazer imenso, né, de poder discutir o trabalho que a gente escreveu, o que eu escrevi, fruto da minha livre docência pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de onde eu venho desde a graduação, né? Então, a gente até fica meio órfão quando sai da faculdade, termina a livre docência, porque o vínculo com a faculdade se desfaz, né? Então, a última fase da nossa carreira acadêmica de produção de tese é a livre docência. Lógico, depois tem concurso de cátedra e tal, mas esses concursos são concursos de ingresso, né? Mas a fase que você se sente mais preso à universidade como aluno, até mesmo na livre docência, porque você se dedica a uma pesquisa que, embora você não tenha orientador, você tem aí uma série de amarras ainda no teu estudo, na tua pesquisa, que estão diretamente relacionados à universidade que você escolheu e à faculdade que você escolheu para a sua carreira. Então, sempre que eu trabalho com os mais jovens e eles me perguntam por que você escolheu fazer uma tese sobre história da tributação e tal, eu digo que a história da tributação é um fruto, é o fruto de um estudo mais detido que a gente tem e que leva a essas indagações, porque você começa a estudar na faculdade, ainda na pós-graduação e tudo. Eu tive a felicidade de estudar, de fazer uma pós fora, quando eu fui para a Itália. Estudei com o Victor Uckmar, que era um grande internacionalista, um grande jurista, muito ligado ao Geraldo Ataliba aqui em São Paulo, muito ligado a Isabel Derzi, né, aí em Belo Horizonte. E ele era um cara fora de série. E a gente falava, Fernando, você tem que começar a estudar, né? Você tem que começar a fazer pesquisa. E eu comecei a fazer pesquisa muito levado nas mãos de quem já era jurista, quem já tinha uma experiência muito grande, e relacionado muito ao IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que eu sou diretor há muitos anos e integro lá o grupo de professores da pós-graduação. Então eu comecei a fazer pesquisa muito cedo e a pesquisa vai te dando, interessante, a gente vai te dando material e você fala, onde é que eu vou gastar esse material todo, né? Você fica pensando como é que você vai estudar esse material. E da minha tese de doutorado, que foi uma tese mais relacionada à introdução ao estudo de direito, né? Teoria geral do direito, que é sobre tipo, né? Que também foi o Marciano Seabra de Godoy também se dedicou ao tipo aí na PUC, né? Todos nós somos crias do Ricardo Lobo Torres, que a gente também, eu aprendi muito com ele, embora não seja da escola dele diretamente, mas ele foi um dos meus padrinhos intelectuais, né? Então ele foi uma pessoa muito corajosa e muito séria na pesquisa jurídica, que todos nós aprendemos muito com ele. Então aí começou, depois da minha tese de doutorado, eu me deparei diante de uma indagação, assim, bom, de onde veio essa ideia de sistema tributário, né? Por que a gente precisa estudar o sistema tributário? É uma coisa que sempre teve no mundo, sempre aconteceu no mundo, e de onde vem essa ideia da teoria, né? Por que se estuda tanto teoria da tributação, né? Porque a gente se dedica tanto à teoria da tributação e sempre em um confronto com os praxistas, né? Porque o praxista fala assim, eu não gosto de teoria, porque teoria é muito chato, teoria fica no mundo das ideias, né? Como se fossem mundos distintos, né? O praxista normalmente se inclina para a teoria num determinado momento da carreira dele, porque ele tanta prática que ele vai buscar a teoria.
Então, o praxista é um teórico acanhado, né? E eu faço essa brincadeira sempre com meu amigo e professor Ricardo Maris de Oliveira, porque ele é um grande jurista, um grande teórico, mas quando você vai falar para ele, escuta, você gosta da teoria? Ele fala, não, Gilberto, eu gosto de prática e tal. Aí você vai conversar com ele, sabe que ele tem uma profunda ligação com a teoria do direito. E claro, a gente debate muito, né, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente do IBDT. E desses debates surgem as indagações. Então, tá bom, então vamos pensar o seguinte, o sistema tributário nasceu como? Algum acordou de manhã e resolveu fazer um sistema tributário? Como foi esta criação do sistema tributário, né? Até tem um livro sobre o sistema tributário do Ávila, com quem eu tenho uma amizade muito sincera e já de uma década. E eu sempre provoco, quando você cria sistema tributário dá em árvore, né? E é óbvio, uma brincadeira saudável, né? E a gente vai debatendo, porque o Ávila tem aquela ideia que tudo decorre da Constituição. E que se não tem Constituição, não tem direito tributário e vice-versa. E, claro, ele tem uma escola dele, ele está fazendo uma escola muito bacana na Faculdade de Direito. E a gente tem essa tranquilidade de debater sobre o sistema tributário. E umas tantas ele fala assim, Gilberto, tem a minha teoria e tem a teoria errada, né? Ele brincou assim comigo. Aí eu falei, olha, vamos ver, vamos adiante nesse debate. E até hoje a gente está debatendo com muita tranquilidade, porque o sistema tributário, no nosso sistema, ele tem um viés de constituição, né? Porque tem uma história por trás disso, né? Que também, assim, os constituintes resolveram colocar o sistema na Constituição. Tem uma história política atrás disso, né? Quando eu digo política, não é política partidária, mas é política de construção desta estrutura. Então, daí eu ter sido motivado a escrever sobre isso, a pesquisar sobre isso e usar um material histórico sobre isso. Então, eu procurei desenhar o meu estudo de pensar assim, como as estruturas sociais, econômicas levaram à construção do sistema tributário. Em que momento isso aconteceu em diferentes jurisdições. Então, eu escolhi algumas jurisdições de direito comparado que pudessem me ajudar nisso, até historicamente, né? E, claro, eu procurei, dentro dessa ideia de análise de estruturas, concatenar temporalmente essas análises socioeconômicas, históricas, para a gente falar assim, ok, primeiro, o que é um sistema, né? Então, pensar assim, o que é um sistema para a gente ter um ponto de partida, até didático, né, e metodológico, né? Então, eu tinha que partir de um sistema, e alguma definição de sistema que não fosse a minha, porque senão eu também eu não tô sendo autêntico. Alguém pensou em sistema. E pensando em sistema, pensou na evolução do sistema. E dentro dessa ideia de evolução do sistema, a gente precisava checar até que ponto este sistema é válido, mas de acordo com algumas premissas, né? Então, isto que foi o maior desafio, eu montar alguma coisa que fosse sólido do ponto de vista científico, que não fosse apenas o relato histórico, né? Não nada contra o relato histórico, porque até fui da banca do Jefferson Teodorovitch, que é um professor do Paraná, muito competente, e eu peguei a tese dele e arguí o Jefferson, porque ele fez uma abordagem histórica do ensino jurídico tributário, que é uma outra vertente. Não tem certo e errado aí, né? Da tese de doutorado dele, ele escolheu
o estudo do ensino jurídico no Brasil e partir de outra metodologia de entrevistas e tudo mais para chegar num desafio de, olha, por que eu tenho um sistema de ensino tributário em São Paulo, no Rio, em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e daí é uma outra questão, porque ele está fazendo um relato histórico, estritamente histórico. O meu relato histórico também existe, mas a proposta é totalmente diferente. Eu parto da ideia de que você tem uma construção doutrinária, né? Então você constrói a justificativa do tributo, né? E isto não é de início, né? Não é que assim, né, que isso vem do século XII para cá, né? Então eu também tentei colocar isso dentro de um corte histórico para a gente não ficar procurando onde não tem, né? Ainda tudo isso, mas a gente precisava falar assim, bom, a história serve para quê? Para dar uma situada no pensamento humanista. Então, se a história nos ajuda a situar no lugar e no espaço, né, no espaço e no tempo, o pensamento humanista, né, então a gente pode partir disso e falar, ok, então vamos agora primeiro situar no espaço e no tempo, e tentar, nem dentro desse espaço e tempo, analisar o que foi construído pelo homem. Lembrando que a gente está numa tese que defende a ideia da construção de um sistema. Então, eu defendi no livro da sistema é uma construção. Nem sempre existiu o sistema. Pode ser que não exista o sistema. Pode ser até que em alguns países, algumas jurisdições, não exista, mas é comum, principalmente no Ocidente, que esse sistema construído pelo homem tenha uma motivação política e tenha uma sustentação política. Mas tanto a motivação quanto a sustentação começaram depois da tributação. Então, primeiro começou a tributação, e depois começou o sistema. Então, veja, é importante que o sistema ele tenha sido criado para proteção do contribuinte, para proteção do Estado na arrecadação e para mediar a relação sempre conflituosa entre fisco e contribuinte. Então, é interessante esta ideia, porque o que eu posso dizer para vocês? Quando a gente monta um conceito de sistema, a gente precisa pensar nesta ideia. Então, eu vou pensando na doutrina, na teoria da tributação, e vou falando, ok, essa teoria da tributação surgiu em algum momento da história. Eu começo a pensar, então eu crio teorias da tributação e depois eu crio o sistema. E esse sistema ele é sustentado pela teoria da tributação. Mas primeiro eu crio uma teoria. Para dizer o seguinte, eu tenho um começo de arrecadação, né? Então eu penso no começo da arrecadação e vou falando assim, ok, eu arrecado, por que eu arrecado? Porque eu tenho uma relação privada, não é nem pública, não existe Estado, né? No início, a pessoa fala Estado romano, Estado grego, né? Mas a gente também parte de conceitos um pouco difusos que a gente precisa fechar. Porque o Estado, a pessoa fala, tem mania de falar, não, desde a Grécia Antiga, desde Roma, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Então, nem Roma é igual a Grécia, nem Grécia e Roma são iguais ao mundo que vivemos hoje.
Então, começa por aí. Então, eu até reconheço que é um sistema social e econômico organizado, né, na Grécia e em Roma, muito bem organizado, mas não posso dizer que tem o mesmo Estado. Não tem Estado lá, né? Então, o Estado tal qual conhecemos nós, de direito público, não é bem traçado. Talvez em Roma mais do que na Grécia, mas mesmo assim a gente tem que partir de alguns parâmetros, né? Falar assim, olha, ok, então o Estado tal qual temos hoje não é o Estado que tínhamos na Grécia, não é o Estado que tínhamos em Roma. Então, se não é o Estado que nós temos, a gente tem que falar, bom, então vamos pensar. Hoje, sistema tributário só vira com Estado. Mas o sistema tributário ideal, o sistema tributário que foi fruto da teoria da tributação, não é o sistema tributário e não é o Estado grego nem romano. Então a gente precisa falar, ok, se não é, como é que eu provo que não é? Certo? Então é aí que está o perigo, né? Então é aí que mora o perigo. Então, ok, então qual é a questão de fundo? Eu preciso ter ainda, né? A gente precisa pensar assim, ó, ok, então quais são os parâmetros? Então, vou criar um primeiro parâmetro, jurisdição, né? Então, eu preciso ter um poder, né? Um poder que comande isso. Depois da jurisdição, eu vou criar ideias teóricas, né? Um sistema dentro de princípios, né? Para tentar assim, ok, então são princípios da igualdade, princípio da justiça, princípio da legalidade, né? Mas ainda eu preciso andar um pouquinho mais. Então, ok, preciso ter uma declaração de direitos que pode ser estatutária, né? Ou pode ser constitucional, porque não nasceu constitucional, nasceu estatutária. Então, que é contratual, né? E contrato de direito privado, entre o rei e os súditos, né? Então, você tem esta necessidade de pesquisar e verificar se isto isso fecha do ponto de vista metodológico. E depois eu chego no Estado. Tá? Quando eu chego no Estado, eu falo, ok, então é o Estado, então é bem depois, a gente está falando de evolução do século XII ao século XVIII, né? Mas tem muita água que passa por baixo da ponte. E aí vem a questão do Estado limitador, né? Então você tem o Estado limita o poder de tributar, e aí tem a figura do Estado que antes não aparecia. Então você tinha o rei e os súditos, e não tinha Estado. Quando surge o Estado, ele surge como um poder limitador do poder do rei, ou poder republicano, né? Porque aqui também nasce o Estado e já nasce a República. A República pode existir, mas pode existir a monarquia também. Então, a gente sabe que o Estado está no meio. E, a partir de então, a gente cria institutos, certo? Dentro das limitações. Quando a gente fala em institutos, a gente vai falar basicamente em administração, né? Poder judiciário, poder legislativo. Então, são institutos e são instituições que vão ajudar na construção de um sistema. Mas veja, agora a gente vai trabalhar dentro de um sistema em que funcionem as instituições e que exista uma que a gente chama de coerência, porque coerência é um pouco do que a gente vê no Código de Processo Civil, mas num ambiente de ajuste entre institutos, entre princípios, entre regras, estruturas que façam com que o sistema funcione, certo? Para que a gente possa dizer o seguinte, ok, nós temos tudo isto, então já andamos na evolução socioeconômica e temos, inclusive, as instituições funcionando
coerentemente, né? E agora a gente vai falar, ok, então nós temos dentro do judiciário executivo essa separação de poderes, que é tipo do Estado liberal. Então tem uma separação nítida de poderes entre executivo, judiciário e legislativo, e que eles são harmonicamente trabalhados de modo a garantir os direitos do contribuinte. Então, não é uma relação contratual, como era no caso do João Sem Terra, mas é uma relação contratual no sentido institucional, né? Então, quando a gente fala em debates institucionais, que está acontecendo muito no Brasil, deixa eu só fechar aqui a porta, que meu cachorro entra e sai, está atrapalhando aqui, só um instantinho. Tem um cachorro que ele é nosso sócio, né? Porque ele manda mais que todo mundo em casa. Manda, isso aí. Ele Às entra e vezes é sai a hora pior que do ele que quer. filho. Né? Porque esse só fica mimado, né? A gente só estraga ele. Então, veja, a questão da coerência, quando a gente fala em coerência, ele traz essa ideia de estrutura funcionando de modo integrativo. Porque o que é o sistema, né? Eu falo isso muito em aula, né? A gente tem o sistema circulatório, né? O sistema imunológico, o sistema neural, né? Então, são sistemas, para falar da biologia do corpo humano, né? Que quando eles entram em colapso, alguma coisa funcionou de forma a virar essa harmonia sistêmica, em que todos os órgãos trabalham de modo coerente e modo integrativo. Isso gera uma ruptura que pode ocasionar um colapso. Então, o pessoal tem uma septicemia, né? Então, tem um colapso que mexe com o sistema imunológico, uma infecção generalizada e tal, e acaba, a pessoa pode virar óbito, né? A mesma coisa com o sistema cardíaco, né? Não tem um colapso em qualquer órgão do sistema cardíaco, no sistema circulatório, pode gerar mesmo uma trombose, uma cardiopatia, né? Um problema renal, um problema de fígado, etc., que é tudo uma parte do sistema circulatório. Veja, eu não sou médico, mas estou falando em termos absolutamente leigos. E a ideia do sistema tributário, né, para a gente fechar um pouco essa ideia introdutória do que a gente propôs estudar, é dizer assim, olha, ok, então vamos lá. Então, você tem uma proposta de estudo de um sistema. Por que existe o sistema? E para que serve esse estudo? Para depois a gente não ficar repetindo, como muita gente repete, fazendo, o sistema tributário, não, a gente vai melhorar o sistema tributário, agora vamos resolver o problema do sistema tributário, vai tornar o sistema mais simples, né, que é muito o mote da reforma tributária hoje. Né? Então, acabar o sistema, acabar tantos impostos, o sistema vai virar muito simples e tal, vai ficar uma maravilha. Mas você já viu o sistema simples? Eu não conheço. Isso eu discuto muito com meu amigo, aprendo muito, Everardo Maciel. Assim, sistema simples é uma contradição em si, né? Porque você não tem sistema simples, né? Você, não, o sistema circulatório é moleza. Não, isso aqui é fácil. Vamos esquecer esse negócio de coração, porque só atrapalha, né? Você fica bombando. Então, colocar uma bomba diferente, uma bomba de carro lá e resolve a parada. Não, vamos tirar agora a veia às vezes atrapalha, vamos tirar a veia e deixar só a artéria. Então, é deixar tudo mais simples. Então, não existe essa história de simples. Né? É uma enganação. Não que eu não estou acusando ninguém de ser enganado, pelo amor de Deus. Falando assim, você acaba se enganando, porque você fala, bom, eu quero um sistema simples. O sistema tributário ele é complexo porque ele não é que ele deve ser complexo, ele é complexo porque ele é assim.
né? Então, o sistema foi bolado para que você, dentro da teoria da tributação, então você criou a teoria da tributação, você falou, bom, vamos criar impostos diretos e indiretos, né? Vamos criar imposto sobre patrimônio, criar imposto sobre herança, criar impostos, sei lá, sobre os ricos, né? Sobre essa questão que também está em voga aí, não criar impostos sobre fortunas, que é também um negócio que vira e mexe e volta para o nosso Congresso. Funciona na Alemanha, funciona em alguns países como a França e tal, mas é outra discussão muito vamos dizer, muito arenosa, né? Então, onde é que está o sistema funcionando? Então, se você carrega demais o sistema no imposto sobre patrimônio, causa um desequilíbrio. Se você carrega demais de imposto de renda, também é um desequilíbrio. Muito no consumo, também é um desequilíbrio. Então, veja, há uma necessidade de pluralidade de arrecadação que foi teorizada, mas ela não foi teorizada por gente que não conhece de imposto, não conhece de tributação. Foi teorizada por gente que conhece muito disso. Então, a pergunta que eu me faço, assim, bom, então vamos trabalhar em termos de sistema tributário. Há uma frição muito grande nessa questão de sistema tributário, porque é da política, seja no país que for, principalmente na democracia, né? Você pode espernear e tudo, mas você tem que vencer a política. Você não pode eliminar o político, certo? Por mais que você goste ou não goste de político, né? Você tem que falar, bom, o político é um ser necessário para tudo que diz respeito à operação política do homem. Né? Não é um mal necessário, é um ser necessário, é uma pessoa necessária, não é mal. É bem necessário. Pois não, Rafael, você está... Professor, desculpa a interrupção, é porque esse seu ponto, eu acho que ele merece rapidamente, só uma outra pergunta que me chamou aqui muita atenção, algo que eu falo muito com os meus alunos. Você entende que essa ideia sistêmica do direito tributário, ela compõe a ciência das finanças? É uma pergunta. Se positivo, por que algo que me chama muita atenção, por que do ponto de vista pedagógico e até estrutural, por que a gente não trabalha a ciência das finanças? Você tem alguma ideia sobre isso? O que o professor pensa? Desculpa a interrupção, mas é porque Não, quando não, você não. tocou nessa questão da, Acho. da política, eu achei que seria conveniente expor esse detalhe. Eu acho a pergunta absolutamente relevante para o que a gente está discutindo, inclusive para a tese que eu defendi. Você sabe que na minha tese original, que está depositada lá na Faculdade de Direito, eu fiz um capítulo só sobre direito financeiro. E eu fiz isso e depois, se arrependimento matasse, eu estaria morto, né, e sepultado, porque aí eles falaram, não, já que você colocou um capítulo de direito financeiro, vou chamar o Regis Fernandes de Oliveira para estar na tua banca. E o Regis, que é um querido professor, foi meu professor, eu tenho um grande respeito por ele. Estive numa banca recentemente, dando risada Querido sobre professor esse também assunto. meu. Participou da minha É? banca. Participou da minha Ah, banca, professor. então você sabe como ele é na banca, né? Ele me deu uma sapatada porque ele falou, não, mas você propõe que o direito financeiro seja integrado ao direito tributário? E eu falei, sim, proponho. E até continuo propondo. E o direito financeiro nunca esteve tão próximo do direito tributário como está agora, nesse começo de século XXI. Né? Porque o que acontece, em algum momento houve um destaque, eu coloco isso no meu livro, do direito financeiro e do direito tributário por uma questão didática. Então, quando você monta o direito tributário como matéria autônoma, né, você fala assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o direito tributário e vou criar uma cátedra
aconteceu na Áustria, né? E em Innsbruck, e depois foi para a Alemanha. Foi para a Itália também, Gênova, né? Então foi para a Alemanha concomitantemente com a Itália. Esta criação, o destaque de uma cátedra, pensa você numa faculdade de Direito, como você está, e que você tem aí uma necessidade de criação de uma cátedra, né? Como aconteceu recentemente lá na Faculdade de Direito, a criação de um curso de Direito Ambiental. Então, primeiro você cria um curso, depois você cria uma cátedra. Para você ter uma cátedra, você precisa ter um catedrático. Então, começa por aí. Já começa. Aí o catedrático vai falar assim, peraí, eu vou dar aula de Direito Tributário, né? Que até o Eno Becker, que foi um dos primeiros professores, depois o Vogel, que não é o Klaus Vogel, mas é o Vogel lá da Áustria. Depois teve Spitaler, teve tanta gente envolvida nisso. Eles pensaram, bom, eu tenho que criar uma cátedra. Então, para criar uma cátedra, eu tenho que fazer um destaque. Para criar esse destaque, eu tenho que segmentar direito tributário e direito financeiro. Então, houve esta movimentação no início do século passado, na década que nós estamos, na década de 20, mas do século passado, que foram criadas universidades, nas universidades europeias, a Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, o direito tributário. No Brasil, isso aconteceu em 1970, praticamente. Né? Então, foi bem depois. Né? Na verdade, em 65, 66, quando foi lá no Lago São Francisco, primeiro na PUC, depois na Faculdade de Direito da USP, foi criado o curso de Direito, depois foi para a Bahia, as outras universidades criaram na Faculdade de Direito o Direito Tributário como matéria. Então, penso o seguinte, isso aí foi um movimento de destaque tão grande que acabou falando assim, não, direito tributário eu só discuto depois da arrecadação, até a arrecadação de direito financeiro. E depois que eu arrecado, né, eu ainda tenho que ver destinação, então volta para o direito financeiro. Então ficou uma coisa interessante, porque, veja, eu discuto direito tributário em tese, né, então estou discutindo direito tributário, então estou criando ciência das finanças. Quando eu arrecadei, já é direito financeiro. Aí já é finança. Até a arrecadação de direito tributário. Mas é interessante porque isso é um cacoete que acaba contaminando todo o debate acadêmico. De modo a que a gente fala, não, então eu sou titular de direito tributário, eu não sou titular de direito financeiro. Nos Estados Unidos não existe isso, é tax law. Na França também não existe direito tributário, né? Tem direito financeiro, até hoje. Claro, se estuda direito tributário, mas não existe uma cátedra de direito tributário, sempre está falando de direito financeiro. Tem professor de direito tributário? Tem, claro que tem, né? No Paris 3 e tal, tem direito tributário? Tem, mas é uma parte do direito financeiro. Então, para que toda essa discussão? Para que você tenha, pelo menos na Faculdade de Direito, de onde eu estudei, você tem um catedrático de Direito Financeiro, agora temos dois, né? Então, temos como chama? O SCAF, né? E temos o Heleno Torres, e temos o Schwery e o Ávila como direito tributário. E um não pisa no calo do outro. E os dois falam da mesma coisa. Só que é curioso porque tanto o SCAF quanto o Heleno são dois tributaristas. Né? O financista, que é mais antigo na Faculdade de Direito, mais antigo que todos, que é o Maurício Conte, fez tese de doutorado sobre direito tributário. Né? Tese de mestrado sobre direito tributário, capacidade contributiva, como eu fiz também. Né? Minha tese ou minha dissertação de mestrado é sobre capacidade contributiva. Mas você vê que interessante, aí eles falam, tá bom, eu não posso mais falar sobre direito tributário, só posso falar sobre direito de finanças. Então, falar sobre gasto e despesa e cria uma contaminação de tese muito, muito ruim. Por que é uma contaminação? Porque eu não me permito falar sobre finanças públicas.
né? Eu não me permito. Eu falo, não, eu não sou tributarista. Eu não vou falar sobre finanças públicas. Mas isso é uma bobagem, porque agora no mundo, né, você fala assim, ok, voltando a falar de sistema, o sistema é global, né? Uma tese que eu lanço no meu livro, já fiz na minha tese, porque você adota modelos sistêmicos comuns mundialmente, e essa adoção de sistemas comuns você leva para os acordos internacionais em matéria tributária, né, acordos de bitributação, acordos também sobre tributação e arrecadação e troca de informações e tudo mais. Quando você vê, você está tendo o mesmo sistema que você tem no teu país vizinho ou num país que não tem nada a ver com o teu, como a Índia, né? Mas por que você tem o mesmo sistema que tem na Índia, ou muito parecido? Ué, porque você tem institutos que estão sendo adotados. Mas se você falar isso para o Chueri, que disse um amigo, ele sai me batendo, né? Porque a gente debate muito sobre isso, ele fica uma fera. Não, isso aí é conversa do Yuval Aviona, lá de Harvard, né? Que é um craque, né? Um cara muito bom, né? O Aviona. Um israelita que está radicado nos Estados Unidos há muito tempo, e entende muito do riscado. E escreveu sobre o assunto. Ele falou assim, nós temos um sistema global em que você agrega o sistema financeiro, o ciência das finanças, o direito financeiro, ao direito tributário, de modo complementar, que você possa falar de tudo isso, né? Porque isso é tão viciado que, olha só, a gente está vendo uma reforma tributária e a gente não pensa nas finanças. Então vamos reformar os tributos, né? Vamos fazer uma reforma tributária. Ok, mas como fica a divisão de receitas entre estados, municípios e a União Federal? Isso é problema das finanças. Mas espera um pouquinho. O sistema tributário, ele é único. Você tem competências tributárias. Então, veja, se eu tiro competência tributária, como fica as finanças? Então, o município depende da União, depende de repasses. Não, a gente resolve isso por repasse. Ok, então, repasse é direito financeiro, não é direito tributário. Aí você já começa essa conversa que não vai para lugar algum, né? Então, esse problema que nós sentimos, não sei se eu estou te respondendo, até você me interrompa se eu estiver fora do eixo, mas a gente vai falando, Está vai se perfeitamente, apaixonando pelo professor. debate. Então, Perfeitamente. a gente se preocupa com esta questão entre as finanças, porque ela é visceral, né? É a mesma coisa que eu falar aqui em casa, eu vou falar assim, olha, eu me preocupo em ganhar dinheiro, quem se preocupa em gastar é minha mulher, né? Então ela comanda a casa, ela comanda tudo, né? Mas ela comanda a casa e então ela comanda, eu ganho dinheiro e ela gasta, né? Se eu ganhar dinheiro de menos ou se ela gastar demais, é óbvio que não vai dar, né? Então, em casa que falta pão, ninguém, como é que é? Todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então é mais ou menos o que a gente tem aqui no nosso país e em muitos países também, né? Não é uma exclusividade nossa, que estão vivendo um problema de arrecadação muito grande e se deparam com relação a como ter um movimento mais desenvolvimentista ou mais liberal, fica sempre aquela questão dicotômica, mas em momentos de pandemia como a gente vive, o Estado é chamado a intervir, só que ele é chamado a intervir e não tem receita. Então já começa essa discussão muito grave, está muito sentido, inclusive no Parlamento Europeu, isso está na ordem do dia. Até a gente está num congresso, vai ter um congresso agora em setembro, promovido pela Faculdade de Direito e pelo IBDT, e nesse congresso virão pessoas, modo de dizer, né, porque estão à distância, né,
Virão pessoas do mundo inteiro e um dos principais debates é a pandemia, Covid e o sistema tributário. Então, veja só que interessante. Você tem um sistema que é independente, ao mesmo tempo que ele é altamente integrativo. Ele é tão integrativo que você tem diretrizes internacionais sendo aplicadas em diversas jurisdições. Antes, obviamente, da pandemia, muito antes da pandemia, em função da erosão de bases tributárias e translação do lucro, que é o projeto BEPS. Esse projeto BEPS, por mais que você critique, realmente tem críticas muito pertinentes, é uma tentativa de você combater a erosão de bases tributárias decorrente de um sistema que começa a fazer, por isso é legal essa expressão erosão, porque ele começa a fazer ar, como se a terra comece a ficar, sabe, ela vai ficando quebradiça por falta de sustentação, que seria justamente a riqueza que sustenta, né? Então é interessante esse paralelo, porque faz muito, é como a erosão da terra, ela fica sem sustentação porque não tem planta, que é a riqueza, e não tem água suficiente, então, ou tem água demais, ou tem planta de menos. Então essa integração que é o sistema, vamos dizer, vamos dizer, ecológico, né? O sistema ecológico que funciona, e o sistema tributário também funciona desta forma, e ele é integrativo. Não adianta eu ter uma translação de lucro para países com tributação favorecida, e que isso também leva a uma erosão das bases tributárias, ou ter um sistema tão fechado que também causa erosão. Então, a erosão é muito interessante esse aspecto, porque nós estamos vivenciando isso no Brasil, a erosão do sistema tributário brasileiro em função da tecnologia, que é outra questão que nós damos no meu livro, que é a questão, você tem a tecnologia. Então, você tem uma tecnologia que ela é difusa, ao mesmo tempo ela é mutante, você vai num lugar, ela está em outro lugar, ela tem um fluxo muito grande, e este fluxo, que é um dos temas principais do BEPS, que é justamente o comércio eletrônico, está abalando fortemente os sistemas tributários mundo afora. E o nosso não é diferente. Então, veja, o estudo do sistema é muito interessante, eu acho que é pertinente para você falar assim, olha aqui, vamos partir de uma premissa, né? Então, até voltando um pouquinho para a questão que eu procurei sistematizar no meu trabalho, eu falei assim, olha, eu peguei um trabalho do Caliendo, né, que é um grande jurista brasileiro do Rio Grande do Sul, e ele fez uma coisa que eu até vou ler um trechinho bem curto, que, olha, né, o Caliendo, né, eu escrevo aqui, determinadas características da tributação foram didaticamente esquematizadas, com variantes quanto ao objeto da tributação, sistema normativo, finalidade, espécies tributárias, fundamentos, natureza da receita, veja aqui a questão financeira, né? Destinatários e pensamento jurídico tributário. Veja só, então, a teoria da tributação, ela integra a ideia de sistema, certo? Então ele fala assim, olha, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num sistema. Então, pensando de novo entre coração, né, rins, veia, artéria, fígado, né? Todo esse sistema ele tem uma razão de ser. Então, eu vou pensar no sistema. E aí o Caliendo fez uma coisa bem interessante. Vamos repetir. Então, objeto da tributação, sistema normativo, as leis, a finalidade para o que elas se destinam, as espécies tributárias, para impostos, contribuição, né? Fundamentos, veja só aqui a teoria da tributação, qual é o fundamento do sistema, natureza da receita, destinatários e pensamento jurídico tributário. Então, a gente pensou, eu falei, ok, legal. Esta é uma proposta do Caliendo. Aí eu pensei assim, vamos ver se isto fecha na história da tributação do século XII até o século XXI, desculpa, século XX, né, e começo do século XXI, que eu até cheguei a analisar esse século XXI, embora estivesse bem no começo, e vamos ver se fecha.
Pode ter alguns elementos e não todos? Pode. Mas dependendo do número de elementos que faltem em determinada passagem histórica, eu tenho que dar, como a gente fala na brincadeira, a gente fala bola preta. Então, aqui não tem sistema. Agora, o não ter sistema não é bom ou ruim, não, é um fato. Mas ao não ter um sistema, algo pode ser prejudicado. Então, pensando que nós, com a cabeça que nós temos hoje, que o sistema ele deve premiar a liberdade do contribuinte e a construção dogmática, né, desde João Sem Terra, né, nós temos que criar uma carta de direitos e tal. Por quê? Porque ele estava errando a mão, né? Então, era um momento de grande agressividade na arrecadação e de supressão de direitos total, né? Então, uma supressão de direitos total. Não existia nem discussão de direito. Então, era uma agressão muito forte. Então, para você ter paz, então você faz um combinado. Eu estou falando de 1200, né? Então, ele está falando do século XIII. Mas antes disso, a gente já tinha arrecadação. Mas era uma arrecadação assistemática, vamos dizer assim. Eu passo a ter um traço sistêmico, mas eu não posso dizer que na Grécia e em Roma não existiam traços sistêmicos. Quando eu digo traços sistêmicos, eu posso ter arrecadação, eu posso ter legislação, eu posso ter finalidade, eu posso até ter tributos em espécie, mas eu não tenho eles todos juntos, todos esses traços. E principalmente do ponto de vista da perspectiva humanista, eu não tenho direitos. Então, claro, quando a gente está falando de faculdade de Direito, né, a gente está falando para os alunos da PUC de Minas Gerais. Então, o pessoal também pergunta por que o direito é tão importante? Ué, ele não é só forma, ele é garantia, né? Então, a gente fala, até porque, né, professor, essa ideia de sistema é algo bem interessante, né? É a presença, esse conjunto desses elementos de maneira cíclica, de maneira sistêmica, como se fosse um mecanismo que entrasse em funcionamento para o quê? Para o bem coletivo, para o bem comum. Então, quando você tem o poder Estado, o poder império, o jus império, preponderando sobre a vontade geral, você tem uma quebra desse sistema. Ou você acaba gerando uma quebra desse sistema. Então, eu acho muito interessante quando o professor analisa a tributação, o fenômeno da tributação nesses séculos passados, e a gente percebe que alguns deles, eles não tecnicamente são um sistema, eles têm traços sistêmicos, né? E é algo muito interessante isso ser analisado, né? Porque foi essa a proposta que eu lendo o Calino, falei, legal, interessante isso que ele está trabalhando. Mas deixa eu ver se isso funciona. Se eu chegar no final do dia e falar assim, olha, Calino, você viajou na batatinha, como diz. Você tem aí você criou uma ideia que não se realiza no final. Dentro de uma tese, eu posso chegar a essa conclusão, porque as teses, né, eu sempre falo, as teses, elas nascem frustradas. Algumas dão certo, né? Você vai para uma tese e você fala, pô, essa tese não vai para lugar nenhum. Se você fosse se desistir nisso, não teria remédio para Covid, não teria vacina para Covid, não teria nenhum. Quantas tentativas e erros foram feitas, né? Então, essa é a grande sacada do sistema. Então, você tem que pegar de alguém que fez. Eu falo também isso para os meninos que estão na graduação, na pós, a tese ou dissertação, qualquer ciência, parte do que existe, não parte do que não existe. Né? Não, olha, tem uma ideia, né, original e ninguém. Não, tem parte de que existe e tentar chegar a alguma evolução. Ela pode ser mínima, mas ela você tem que ter alguma evolução, senão você está fazendo ciência.
E essa ideia de pegar o que o Calhendo construiu, eu falei, olha, ok, o Calhendo fez uma coisa interessante, agora deixa eu ver se bate para sistema, se bate para a evolução histórica da teoria da tributação. E quando eu cheguei na minha tese final, eu falei, pô, bate. Então eu falo assim, de fato eu consigo olhar um sistema a partir da presença de alguns elementos, não de todos, mas de alguns elementos mencionados pelo Calhendo, principalmente as garantias, certo? Mas eu não posso ter só garantias, entendeu? Eu só tenho garantias, não tem arrecadação, né? Então eu crio um sistema tão fechado em garantias, tão amarrado, que eu não posso fazer nada. Beleza, então você está garantido, o fisco, você não pode fazer nada. Bom, se não posso fazer nada, não tem arrecadação. Não tem arrecadação, tem gasto público, como é que eu resolvo isso aí? Né? Que é muito o que a gente tentou fazer, né? O Constituinte de 88 tentou fazer um sistema fechado, porque ele vinha de um histórico muito ruim, que tem relação com a Constituição de 67, 69, que partiu de um sistema tributário já constituído em 66, né, o Código Tributário Nacional, mas que precisava de receita, e como precisava de receita, você abria a porteira e falava, bom, vamos fazendo decreto-lei, 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 cria uma sobreposição de impostos, volta a um sistema caótico. Nessa sobreposição, você tem vários impostos, ninguém se entende, tem uma sobreposição de tributos, e aí veio o Constituinte e falou, não, agora vamos criar um sistema fechado, e até uma raridade. O sistema brasileiro é uma raridade, é um sistema fechado que não tem muito paralelo no mundo. Aí você fala, bom, então você só pode criar esses impostos na Constituição, é ICMS, IPI, ISS, né, contribuição social, né, CID, depois colocaram a CID, depois, mas estão para aquele elenco. Só que aí deixa uma porteira aberta lá, que é para contribuições que a União cria. Então agora a União começa a vazar por aquele lado lá, né? Isso pode gerar um colapso? Pode gerar um colapso. Se a União errar a mão, como errou no PIS/COFINS, você cria uma distorção tão grande, sistêmica, que ela arrecada muito, mas ela não respeita princípios. Então, ao não respeitar princípios, você distorce a estrutura sistêmica. Então, eu também gosto muito de interior, né? Falando ainda mais de Minas, que a gente passa mal lá de tanta comida boa que tem. Né? O meu sogro lá aí de Minas, então, minha mulher, minha família da minha mulher. Então, eu falo assim para eles, eu gosto daquela figura do monjolinho, sabe aquela coisa que tem a água mexe a roda d'água gera energia, aí tem aquela coisa que bate na mandioca e vai deixando a mandioca pronta para fazer o que você quiser dela. Então você tem ainda o fogão a lenha, que ninguém sai daquele fogão a lenha, porque se sair vai perder a vez da comida, né, da deliciosa. Então aquilo é um sistema. Agora, se desandar esse sistema, já está chovendo muito, começa a girar muito aquela roda d'água, destrambelha tudo aquilo lá, todo mundo corre porque aquilo estoura e estragou a comida toda. Então, esse é o sistema. Quando você gera uma distorção, então você abre uma comporta e começa a jorrar muita receita no nosso sistema tributário, como foi feito em 2002, 2003, com o sistema não cumulativo, foi um grande erro sistêmico do Everardo Maciel, que ele é muito bom, mas ele, como qualquer humano, ele erra, né? Então, ele errou feio ao dar a CNI, ao sistema não cumulativo, primeiro do PIS, depois o Rachid, sucessor dele, colega dele, deu a COFINS. Aqui foi um erro muito grande, muito sério, porque você fala, não, vou criar não cumulatividade. Não cumulatividade no imposto sobre receita é o que nós temos hoje. Então, gerou uma distorção sistêmica, e agora vem o pessoal, não, vamos criar CS, né?
Bacana, mas se você não tirar essa distorção sistêmica, você cria uma arrecadação da União que esvazia a arrecadação dos estados e dos municípios. E então você vê como isso é interligado. Por isso que dentro da ideia da história, né, quando a gente faz essa ideia da tributação na antiguidade, né, a gente fala, bom, o que é interessante você ver na antiguidade, que era uma arrecadação pela arrecadação. Então, qual que é a utilidade dessa análise histórica? Porque, bom, se a arrecadação for pela arrecadação, como pode ser a CPMF, ela é uma arrecadação que ela não vê direitos, ela não se preocupa com direitos, não se preocupa com legalidade, não se preocupa com regressividade, ela não se preocupa com nada, ela quer pegar o dinheiro de onde for. Então eu crio tributos, e isso é interessante, a análise da antiguidade, porque não tinha a ideia da liberdade relacionada à legalidade, relacionada a um estatuto. A liberdade na antiguidade era assim, olha, você pagou, está livre. Né? Então, veja, depois foi novamente discutido, né, pelo um jurista alemão, Kirchhoff, né, que tem tradução aqui feita pelo Pedro Adami, que é o cara do Rio Grande do Sul, muito competente, que é orientado dele. Ele fala assim, é o suave perda da liberdade, porque, veja, você pode não ter liberdade, então já é um extremo na antiguidade, então você pagava imposto para ser livre, e isso é recorrente tanto ainda no Egito, né? Depois, claro, isso vai para a Grécia e Roma, que são civilizações que você compra a liberdade com tributos. Então aí a ideia de tributo capitário, né? que é o famoso o imposto do rico, né? Porque o problema do imposto do rico não é tributar o rico, é tornar capitário. Significa você tributar a pessoa por que ela é. Então, por exemplo, vão tributar os caras barbudos. Você estou lascado. Né? Então, você vai, bom, quem tem barba paga imposto, quem não tem barba não paga imposto. Então, o sistema capitário tem essa virulência sobre perseguição de determinadas qualidades da pessoa e não necessariamente da renda. Mas, veja, isto foi muito utilizado, e o Wagner, que é um grande financista alemão do século XIX, ele traz esta questão muito importante para dizer assim, por que eu me interesso por esta questão da antiguidade? Porque a antiguidade não tinha compromisso nenhum com o estatuto, com o Estado, com relação de direitos, mas tinha sim uma organização tributária, principalmente em Roma, tinha uma organização tributária muito definida. E agora tem um outro livro que chama que fala com os 10 dedos, né? Em alemão chama den 10 Finger, né? Com os 10 dedos. Eu arrecado com os 10 dedos. Quando eu arrecado com os 10 dedos, pensa só o seguinte: você está pegando tudo e não está sobrando nada, então é terra arrasada. Então, quando você tinha essa arrecadação, principalmente baseada em bens, né? Não era dinheiro, né? Então você pegava tudo que você tinha produzido. Se eu pego tudo que você produz, não tem nem para a safra seguinte. Então é interessante, esse é o raciocínio que o Seligman fez, o Adam Smith também fez, porque ele falou, daí veio o princípio da anualidade, né? Porque o princípio da anualidade vem da safra, né? Então você combina que você tem que respeitar a safra. Então pensa o seguinte: quanto demorou para você acertar isto, ainda no século XII, você acertar que se respeitasse a determinadas essencialidades ou determinados limites para que a pessoa pudesse continuar tocando e pagando, porque eu pego todo o teu gado, então não tem mais nada para você pegar. Aí você já o ano que vem não adianta você ver que você não vai fazer gado de onde não tem. Mesmo toda a plantação, tua família, né? Porque você escravizava os primogênitos, né? Então, ia para a guerra, aí morria na guerra, vinha o segundo, vinha o terceiro, não tinha mais filho, não tinha mais filho. Então, esta virulência da
do século XII ainda, né? Já do século XII, mas ela vem da antiguidade. Então, quando ela vem da antiguidade, ela vem sistematizada. Ela não vem sem sistema. E ela vem dentro da evolução social da Europa feudal. Então, a Europa feudal ela traz elementos do direito romano, principalmente jurídicos, né, que são muito interessantes, porque eles são, ao mesmo tempo, agressivos na parte de arrecadação e, ao mesmo tempo, concessivos na questão de discussão de direito. Então, o direito à vizinhança, o direito à família, né, o próprio direito civil, né, e os civis, ele é desenhado com, né, no direito romano, especialmente, e absorvido no direito feudal do século XIII. Falando do século XIII, que é marcado por essa questão histórica, vamos dizer assim, né? Eu estou falando muito, não sei se já estamos no tempo, tô aqui. Professor, de forma alguma, né? Tá maravilhoso. Mas como a gente já está caminhando já aqui para o nosso ponto final, eu queria ficar aqui, se fosse até amanhã, né? Se pudesse, porque particularmente eu gosto muito de analisar essas questões e sempre aprender um pouco mais sobre esse tema. Mas já partindo aqui para o nosso ponto final, considerando essa ideia sistêmica, esse sistema tributário, né, através de todo esse estudo da evolução histórica da tributação, da teoria da tributação, o professor, o que você poderia falar para a gente aqui como uma síntese conclusiva, que o professor entender mais adequado, qual que é esse sistema tributário atualmente? Que sistema é esse? Qual que é o sistema que a gente tem? Então, entrando nesse aspecto mesmo, né, já falando da construção, veja, do século XII ao século XX, você constrói toda a teoria da tributação e toda a estrutura sistêmica que eu mencionei da tese do Caliendo. E é curioso, porque, veja, pensar na Europa, com os cursos de direito, que a gente falou de direito financeiro e tributário, só no século XX você tem sistemas tributários. Só no século XX. E em grande parte das jurisdições ocidentais, só a partir da segunda metade do século XX, depois da guerra. Então, veja, o sistema tal como proposto, tá? Então, como nós conhecemos hoje, com direitos, com coerência, com teoria da tributação, com arrecadação, com finalidade, destinação, etc., tudo que eu mencionei. E no Brasil, a partir da década de 60, né? 66, com o Código Tributário Nacional, a gente pode falar que tem um sistema rígido, enquanto, vamos dizer, na Europa tem um sistema mais flexível, porque não está tudo constitucionalizado. Em 88 fecha muito esse nosso sistema constitucional, e no mundo continua assim. E no século XXI, você tem a predominância, a era dos tratados, né, que é muito a questão do BEPS, e você passa a admitir um sistema tributário mais globalizado, vamos dizer assim, não global, porque não é uma jurisdição, mas globalizado significa que você tem em comum todos esses elementos sistêmicos. Então, nós temos um sistema hoje no mundo, nós temos um sistema no Brasil, esse sistema está desafiado, muito agora em função da tecnologia, então a tecnologia desafia por completo o que a gente estuda criptomoeda, né, meio de pagamento, está vendo isso acontecer. Agora a gente vai ter o Banco Central, mas o Banco Central regular meios de pagamento eletrônicos no Brasil, né? Então, a partir os meios de pagamento vão ser vigorar a partir de outubro, né? Mas como se o Banco Central do Brasil tivesse esse dom de conter os meios de pagamento. Então, você fecha o buraco do açude num canto e abre no outro, né? Porque tem pressão de água, então você fecha outro e abre outro. Então,
essa questão tecnológica é muito desafiadora. Mas eu não posso dizer que nós não tenhamos no Brasil um sistema tributário. Nós temos um sistema tributário. Um tributário rígido, com todos os seus S e os S, e que você tem que mexer nesse sistema tributário, como nós estamos procurando mexer neste momento. Então, veja, nós temos um sistema tributário, nós temos um sistema tributário globalizado, temos, a gente está discutindo, né, os tratados internacionais que estão pressionando o Brasil em termos disso, né? Então, a gente estava discutindo a decisão do Supremo sobre o caso Volvo, né? Assim, bom, então nós temos discussão de nacionais e residentes, né? Então, o que é o residente, quem é nacional. Veja, nacional e residente é o tema do momento, né? Na Europa é o tema do momento, falando em tecnologia, né? Como é que você vai tributar o Google? Como é que você vai tributar o Facebook? Como é que você vai tributar? Então, o teu sistema tributário, isso é interessante, entra em colapso, porque você não tem como buscar essa riqueza do comércio eletrônico, das riquezas digitais, né? Que são os criptomoedas, né? O blockchain, que são riquezas digitais, que transgridem, né? Ou rompem, né? Daí vem a expressão disruptivo, né? Rompem com os critérios que nós temos, né? Critério, a gente fala critério material, né? Que é uma teoria da tributação, né? Está na teoria do critério espacial, né? Fonte, residência, todos esses conceitos que formam o sistema tributário, eles estão desaparecendo. Mas não é porque eles estão sendo atacados pelo contribuinte ou pelo Estado, eles estão sendo atacados pela tecnologia. Então, a grande proposta do imposto digital que o Guedes está fazendo, e que ele segue uma tendência de alguns juristas e de alguns empresários brasileiros, mas na Europa esse também é um tema muito importante, né? O imposto digital. Agora, o imposto digital, vou tributar quem? Vou tributar o quê? Quando eu vou tributar? Quem vai ficar com esse dinheiro? Quem vai cobrar esse dinheiro? Quem vai julgar essa arrecadação? Então, só essas perguntas já colocam em risco tudo que eu escrevi sobre o sistema tributário. Porque você tem um grande desafio, né? É um quem, que, quando, tal, você já moeu o sistema tributário tal qual nós aprendemos. Então, eu brinco, né? Eu tinha um professor, que era o Walter Barbosa Correia, que ele foi professor na faculdade, e tinha um livro sobre imposto sobre selo. Então, ele defendeu a tese de doutorado dele, que era imposto sobre selo. Quando ele lançou o livro, acabou o imposto sobre selo, né? Então, eu brinco com o Quiroga, né? O Quiroga, ele gosta da CPMF, né? Ele até deu entrevista na Folha de São Paulo esse fim de semana e tal, e ele defende a CPMF. Eu falei, bom, claro, você fez tese sobre tributação de meios financeiros. Com a desbancarização, você está lascado, velho. Sua tese não vai valer mais. Aqui é o imposto sobre selo, certo? Porque desaparece, né? Toda essa materialidade. Então, veja, quando você faz uma tese, estuda o assunto, agora, mas já sistema tributário. O sistema tributário está em um grande desafio. Eu não acredito que ele vá desaparecer, mas que os pressupostos aqui expostos no meu livro, historicamente, vão mudar, eu não tenho dúvida. Porque são pressupostos que eles se esgarçaram de um jeito que eu não posso mais fazer a tributação do Facebook. Eu vou fazer tributar a empresa Facebook. Onde está a empresa Facebook? Está numa jurisdição. Mas qual é a riqueza? A riqueza é a receita dela. Onde é gerada a receita? Provavelmente onde ela recebe o valor decorrente de patrocínios. Onde está essa empresa de patrocínios? Por meio de planejamento tributário, ela cria rendas passivas, rendas ativas, parte está na Irlanda, parte está nos Estados Unidos, parte está nas Bermudas. Então, veja, está em qualquer lugar, menos onde está sendo gerada a riqueza, que é gerada pelos assinantes do Facebook, que estão na Europa. Então, o que disse a Alemanha no debate sobre o imposto digital? Falou, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tributar
em cima da quantidade de alemães que subscrevem o Facebook, porque graças a essa quantidade é cobrada a receita dos anunciantes do Facebook que vai para outro país. Então, eu não quero saber, não é mais é 2% sobre qualquer coisa. E aí eu acho interessante, porque é mais ou menos como está fazendo o IBS, né? O IBS cria uma... Né? O Humberto Ávila critica com razão o IBS, ele fala assim, bom, eu troco 3 impostos por 5, né? Tem os impostos de transição, e eu crio um imposto de transição que cobra sobre qualquer coisa. Então, aí, claro, o pessoal do IBS fica bravo com ele, né? O Eurico fica nervoso, né? O pessoal fica chateado, mas é uma crítica muito pertinente. Eu não tenho como não aplaudir a crítica do Humberto Ávila, porque é uma pessoa muito racional. E falou, então, quando eu crio imposto sobre qualquer coisa, que é o imposto digital, ou a CPMF, eu não estou tributando renda, não estou tributando trabalho, né? Porque o imposto sobre folha é um wage tax, né? Então tem no mundo inteiro imposto sobre folha. Eu posso tributar o consumo? Posso. Posso tributar o patrimônio? Posso. Agora, eu crio um imposto sobre qualquer coisa, é o que eu falei do sistema. Eu crio uma aberração sistêmica, né? Alguma saída sistêmica, uma falha sistêmica que pode levar o sistema a colapso. Certo? Então, o grande risco da gente criar um tributo não é ser reacionário, não ser conservador, não é nada disso. Não tem discussão político-partidária nesse momento, né? Tem uma discussão científica, porque todo momento que eu criei um imposto sobre qualquer coisa, houve arbítrio, que é o imposto de captação. Então, quando a gente estuda no imposto de captação, é assim, olha, eu tributo o judeu porque o judeu é judeu. No começo do século XX, na Alemanha, eles tributaram o judeu fortemente, 100%. Por quê? Porque ele é judeu. Então, os judeus são foco de grande parte dos arbítrios tributários durante a história da tributação. Quando não, os judeus, os árabes, os muçulmanos, às vezes as pessoas celibatárias, né, não são padres, mas são considerados eles queriam que as pessoas casassem, né? Então criam um imposto sobre os solteiros, né? Que são os bachelors, né? Então, né, a Marjorie Kornhauser fez um estudo muito bacana sobre o imposto sobre os solteiros, né? O imposto sobre solteiro hoje ia ser uma fonte de arrecadação enorme, todo mundo casa muito tarde, né? Então seria uma grande fonte de arrecadação. Mas isso é o imposto sobre qualquer coisa. Esse é o risco que nós temos, e é um risco sistêmico, porque ele leva a colapso do sistema. Então, veja, é um desafio a gente pensar sobre o sistema, mas a gente não pode trocar 6 por meia dúzia. E essa é uma crítica que a gente tem que levar em consideração. A gente fala, não, vamos fazer uma grande reforma, vamos buscar este imposto. Mas por que este imposto? Por que não o imposto que estava só modificado? Porque às vezes a gente quer criar um novo imposto e a gente esbarra nesta questão que nós já fomos vítima, como já disse, na questão das contribuições sociais sobre a receita. Então, é esse cuidado que tem que ter, porque dentro do sistema, e eu acredito firmemente que no Estado de Direito nós temos que premiar as estruturas que nós temos, né? E não ser assim, tão afeta qualquer coisa. Também no planejamento tributário, eu sou um crítico da teoria do Marco Aurélio Greco, que ele faz, não, tributar, todo mundo tem capacidade contributiva. O que é capacidade contributiva? É qualquer um que tem dinheiro. Bom, aí é um pouco agressivo, porque eu estou chegando... por quê? Porque todo mundo tem obrigação de contribuir. Mas segundo que critério? Não, critério externalidades, né? Qual externalidade? Externalidade financeira? Bom, isso é mais fácil. Não, qualquer capacidade contributiva. Então, veja, de novo, eu estou tributando qualquer coisa. Então, isto é também antissistêmico, né? Veja, não sou dos legalistas estritos, mas eu também não posso ser também um qualquer coisa, porque entra no arbítrio. Então, a grande crítica ao justnaturalismo saiu daí, porque
eu também não ser um grande legalista, mas eu não posso ser também um justnaturalista, porque eu levo a distorções que estão acontecendo no Supremo com consequencialismo. E você veja que interessante, tudo isso você trabalha com o sistema. Tudo isso você analisa nas estruturas sistêmicas e na evolução histórica da teoria da tributação. Por isso é tão importante a teoria da tributação para um estudo vamos dizer, dogmático numa faculdade de Direito, né? num curso de Direito Tributário como o que vocês têm aí na PUC de Minas Gerais, que é uma tradicional escola do Direito Tributário, justamente porque tem grandes nomes que se pautam por esta necessidade de garantir o direito e o estudo do direito tributário como uma cadeira importantíssima no momento de instabilidade como vivemos. Verdade, professor. Também ressalto aqui, né, porque em conjunto aí com a nossa PUC Minas, né, há também, onde eu tive a minha formação, mestrado, doutorado, né, a UFMG, né, tem, na época, professor Sacha, professora Misabel, né, a nossa titular, né, de Direito Tributário, enfim, né, professores Titular aí e que também... longeva, né? Ela começou criança, né? Porque ela era muito jovem quando ela começou na Universidade de Verdade, Direito. professora é polivalente, é verdade, professora Isabel é muito polivalente. Bom, professor, eu acho que, sinceramente, não faz sentido a gente discutir qualquer outra questão, hoje está muito em voga, né? A reforma tributária, vamos discutir as políticas, como o professor bem colocou, né? Não é política partidária, mas a política estrutural, né, do sistema, se a gente não passar a analisar essa evolução histórica da teoria da tributação, o que é uma teoria da tributação, o que é a formação desse sistema, até para que a gente possa entender que o sistema, né, ele faz parte aí de um conjunto que é um pressuposto axiológico, né, que o próprio Estado ele adota naquele determinado caso. E aqui, claro, que senão a conversa ela acaba desbandando, né, porque uma das coisas mais complexas, que foi inclusive tema aí do meu doutorado, depois, se o professor tiver interesse, eu posso até compartilhar, Claro, foi claro. para poder discutir a questão da axiologia dentro do direito tributário, e é uma das coisas mais complexas, né? Primeiro, você entender o que é valor, como se dão os valores subjetivos, objetivos, aquelas teorias todas, né? Que você vai desde Hartmann até Hense, enfim, e você vai trabalhando todos essas questões e chega até o nosso professor Miguel Herralli também, né? Trabalhando aí o seu trialismo jurídico e essa questão de fato, valor e norma, enfim. Mas, independentemente do que a gente entenda como valor, que não é o nosso objetivo aqui, é a gente entender que esse sistema ele é um pressuposto axiológico. E se ele é um pressuposto axiológico, a gente tem que tomar muito cuidado, né, professor? Qual é o valor que eu quero adotar? Porque senão a gente acaba incorrendo em causuísmo. Não, nós vamos tributar o barbudo, nós vamos tributar o cabeludo, nós vamos tributar, enfim, tributar qualquer coisa, tributo de qualquer coisa, e isso não nos parece o ideal e foge completamente o baluarte, né, do nosso sistema tributário que a gente almeja hoje, principalmente pós aí Constituição de 88, com todas as valorações que lhe são implícitas e explícitas. Professor, eu queria te agradecer enormemente pela oportunidade de aprender com o professor. Realmente, para mim, muito mais do que os alunos que eu comento, mas para mim é uma honra, porque eu fiquei aí, confesso, professor, durante quase um ano, né, estudando seu livro, trazendo aportes para a tese de doutorado,
algo que eu queria ter feito lá no mestrado, mas eu não tive, naquele momento, aquela abertura para poder fazer, né? Não tinha também nem tempo. A pesquisa era uma pesquisa menos ampla, né? Por óbvio. Mas, então, assim, para mim é uma honra ter esse diálogo, essa oportunidade de te escutar, de entender os motivos que levaram o professor a escrever nesse sentido, como que o professor pensa, toda a sua ideia. E, né, professor, eu deixo aqui, além do meu singelo abraço aqui, eu também votos de grande admiração, de grande consideração pelo professor e colocando à disposição para futuramente a gente poder trazer outros temas, fazer um bate-papo tão gostoso assim, né? E quem sabe depois até com vinho, né? Que eu acho que fica melhor para esse frio, né? Fica Sempre até bom, né? sempre é bom. Mas, professor, me coloco super à disposição do senhor também. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Eu agradeço muito a oportunidade que você está dando para o debate do meu livro. Eu tenho profunda admiração pela escola das Minas Gerais, aí de Belo Horizonte, tanto da PUC, com o Godoy, né? Quanto com a professora Isabel Derzi, né? O Lobato, que é o sucessor da Derzi, né? O Walter Lobato, professor Walter Walter, Lobato, né? Professor Walter que Lobato. agora está na UFMG, inclusive, né? No concurso de Isso que ingresso. é o concurso de ingresso, é um professor que tem uma grande admiração. A gente até vai dar um curso aqui no IBDT, em parceria com o IET lá do Rio Grande do Sul, e que o Lobato é um dos professores convidados, que é um curso de atualização e discussão de temas tributários, né? Teses tributárias, discussões bastante interessantes com vários juristas, e o Lobato está entre eles. A professora Isabel Derzi é nossa professora, eu gosto muito dela. Eu escrevi minha tese de doutorado sobre tipo, e ela é uma das grandes juristas que escreveram sobre tipo na década de 70, ainda, né, bastante antiga, né, 70, 70, né, ela escreveu a tese de doutorado dela sobre tipo. Então eu tenho uma grande admiração, tive aí no congresso de vocês há 2 anos, para mim é uma honra estar debatendo com isso, com vocês. Estou à disposição de vocês. Vocês contem com a gente. A gente edita também a revista de Direito Tributário Atual. A gente acabou de lançar o volume 45 aqui no BDT. Está no nosso site, aberto para quem quiser consultar. Não é restrito a nossos associados. Qualquer um pode ter acesso à revista. A gente tem uma revista que tem seus 25 anos já. É uma revista bem longeva, se tratando de Brasil. E a gente tem a satisfação de ter transformado essa revista em revista trimestral. Eu sou editor, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha carreira acadêmica, porque eu recebo os artigos, eles são submetidos ao blind, né? A gente precisa estreitar isso. Até estava falando com o Lobato, da gente ter uma proximidade maior entre o BDT, a Universidade Federal de Minas Gerais, também com vocês a PUC. É muito importante essa parceria institucional, que eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, vocês são nossos amigos e precisamos de vocês para estar junto com a gente no dia a dia do estudo de direito tributário. Então, contem conosco, né? E obrigado mais uma vez, Rafael, por essa oportunidade, tá? E aí todos os alunos que nos ouvem. Eu agradeço, professor. Eu também não poderia deixar de agradecer aqui o doutor e professor também, Paulo Honório, O Paulo hoje Nori que está aqui com a gente, né? nos brindando aqui, nos ajudando, né, com toda essa questão tecnológica aqui. É um menino de ouro, inclusive atualmente está fazendo, viu, professor? Está fazendo mestrado com SCAF na USP, Paulo. Então, O uma Fernando joia Scaff, rara né? aí.
Exato. Fernando Scaff. É uma joia rara aí que a gente tem. Já, né, há uma produção aí muito profícua, embora muito novo, mas é uma produção assim incrível, principalmente na parte de tributação sobre mineração, algo assim Que bacana. muito incrível, né? Depois eu faço questão também de encaminhar para o professor aí os livros, né? Por Interessante, favor. muitas obras coletivas, né? Enfim. E queria também aproveitar essa oportunidade, professor, comentar que nós vamos lançar uma obra coletiva sobre processo tributário nesses tempos de crise, né? E eu vou tomar a liberdade, se o professor me der, né? Eu vou encaminhar para o professor um convite que nos encantaria muito tê-lo aí conosco, uma obra que está sendo coordenada por mim, pelo professor Hugo de Brito Machado II, Que bacana. e pelo professor Alessandro Mendes Cardoso, que é sócio do escritório Rolim, Viotti Leite Campos. Nós estamos coordenando essa obra, é um projeto, uma obra mais concisa, enfim, mas nós vamos em breve estar encaminhando, então estou até comentando isso já com o professor, vou lançar aí o o Rolim, que convite. aliás é nosso professor do curso de mestrado no IBDT. Rolim, Amigo meu que de legal. longa data. Que legal, professor. Legal. Rolim Rolim. E a gente... Eu sou cria do Rolim, professor, sabe? Eu sou mesmo? cria. Então... Porque a minha formação toda como profissional se deu no escritório, com o Rolim, né? Na época eu ainda peguei um pouquinho do Rolim ainda em algumas atividades do dia a dia. Depois, logicamente, ele ficou mais na parte da gestão. E aí eu tive, eu gosto de falar, um padrinho aí intelectual e profissional, né, que é o Alessandro, que está coordenando a obra comigo. E aí eu, né, juntamente com o Marciano, enfim, no escritório, claro que eram outros tempos, eram tempos em que se dividia muito a academia com o mundo profissional, era um tempo um pouquinho diferente, menos agitado nesse sentido, então eram tempos onde você tinha mais tempo para poder dialogar, conversar, enfim. Esse vídeo, viu, professor, eu vou reduzi-lo a um link do YouTube, vou compartilhar com o professor colocar na mídia, caso queira, do escritório, da sua banca, dos seus alunos, do instituto, enfim, né, farei aqui. Acredito que até amanhã isso já está aí à sua disposição, né? Porque o vídeo em si ele é muito, muito pesado, então o link, você acessa o link, já nos remete diretamente à página, e, enfim, né? E o professor pode gravar em qualquer local que o desejar. Mas, professor, mais uma vez, muito obrigado. Nos colocamos aí em contato, né? Ainda mais agora que ficou mais fácil com WhatsApp, essa coisa, né? Facilita muito o contato. E desculpa aí qualquer incômodo, tá, professor? Muito obrigado. Imagina, é um prazer a todos. Cuidem-se bem, tá? Sempre que quiserem, nós estamos juntos com vocês para dar vazão ao que vocês escreverem e para escrever junto com vocês, tá? Acabei de escrever um livro que está sendo coordenado pelo Marciano, pelo Hugo de Brito Machado II, sobre a Covid-19, né? Temas jurídicos, tributários sobre a Covid-19 que eles estão aí lançando aí, brevemente. Enfim, a gente está aqui para isso e contem com tudo que a gente puder para trabalhar juntos com vocês, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cuidem-se bem, cuidem uns dos outros e fiquem com Deus aí. Com Deus, professor. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Viu? Uma boa noite, professor. Boa noite. Tchau, gente. Espero nos vermos breve. Um abraço. Nos veremos, sim. Tchau. Tchau. Um abraço, obrigado pela aula, os dois. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.